A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um programa Impacto. Fica aí, Deus vai falar com você. Eu estou hoje aqui na cidade de Itu, na igreja do Ministério Novo Reino, cuja igreja eu sou pastor. E estou hoje com o nosso convidado especial, que por sinal é o meu filho. Seja bem-vindo, irmão Davi, ao programa Impacto. Muito obrigado e é uma honra estar aqui. E eu já tenho ouvido muitas coisas boas sobre esse programa. Eu sei que tem impactado muitas vidas e eu sei que Deus vai falar com você hoje. Aleluias! Eu estou sabendo que tem um conjunto neste programa. Ô, Glória, entrevista, perguntas e respostas, umas perguntas ferozes aí, né, Davi? Tem umas perguntas bem difíceis, hein? Ô, Glória. Vamos tentar responder todas. Amém, né? Então fica aí com a gente, Deus vai falar com você. Vamos chamar o testemunho então? Vamos. Vamos lá então, fica aí com o testemunho. Olá, paz do Senhor, eu sou a pastora Andressa, do Ministério Novo Reino, lá da cidade de Itu. E hoje eu vim contar um testemunho e uma das experiências que o Senhor, eu tive com o Senhor. Uma delas foi no final do mês de outubro do ano passado. Eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida. E eu orando na madrugada, antes de eu dormir, orando e pedi para o Senhor para que Ele me ouvisse a minha oração e ouvisse o meu pedido de socorro, o meu pedido de ajuda. E eu falando, Senhor, usa dos teus servos para trazer uma palavra, usa dos profetas da tua casa para falar comigo, mas eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua palavra, eu preciso ouvir que o Senhor está me ouvindo, mas eu preciso. E eu fui dormir. Aí eu tive um sonho, que a gente estava eu na igreja, e na frente da igreja era uma igreja que estava em construção. E quem estava junto comigo nesse sonho são os profetas, uma das profetas, que é a pastora Gislaine, o pastor Tarles e o obreiro Anderson. E eu no sonho falei, eu vou fazer um café, porque nós gostamos de tomar café. E aí eu falei, vou fazer um café. E eu entrei na cozinha. Quando eu entrei na cozinha, eu senti o sopro do Espírito Santo. E eu senti dormindo. E aquele sopro fez assim, ó. E eu saí assim para fora da cozinha, comecei a levantar minhas mãos para os céus, falando em línguas, e o Senhor me entregou uma música. Só que essa música, ela vem em inglês. E eu acordei assim, meu marido tinha chegado do trabalho, de madrugada, eu falei, Tiago, o Senhor está me entregando uma música, uma letra, só que está em inglês, eu preciso traduzir essa letra para saber como é esse louvor, que o Senhor quer falar comigo. Irmãos, e o Espírito Santo foi tão assim maravilhoso, porque Ele não deixou eu esquecer a letra, e foi ministrando ao meu coração em inglês, e eu fui traduzindo, e a letra falava assim, ó meu Deus, entre em minha vida, tire esse vazio e entre em minha vida, porque minha vida é de ouro. A minha vida é de ouro e a minha felicidade, meus pecados foram perdoados. Então o Senhor estava falando comigo que a minha vida, a vida de Deus, era a vida de ouro com Deus. Então não precisava se preocupar com mais nada, porque a vida Deus já estava me dando, que era uma vida de ouro, que era estar com Ele. Eu queria compartilhar com vocês esse testemunho, essa experiência que eu tive com o Senhor. Espero que te encoraje, você que tem um louvor que o Senhor te deu, que te encoraje nesse dia, nessa noite, nessa tarde, onde você estiver vendo, que te encoraja a colocar para fora, a cantar, a ministrar o que o Senhor tem colocado no teu coração. Porque quando eu contei esse testemunho para as irmãs, no retiro, 2 pessoas vêm me procurar falando que tinha louvores e estava guardado na caixa. Então não guarda na caixa esse louvor. Entregue esse louvor ao Senhor, cante para Ele, ministre a outras pessoas com esse louvor, tá? Então quero deixar para você, coloca mesmo, bota para fora que o Senhor está colocando para você, porque não é seu, é do Senhor. E quando o Senhor me entregou esse louvor, não foi para mim,
foi para eu entregar para nossa obreira. Então tá com ela. O Senhor mandou entregar para ela esse louvor, porque no meu sonho estava a obreira tocando junto com o meu irmão tocando. Então não foi para mim, foi para mim de ficar naquela hora que o Senhor queria falar comigo, que eu não precisava me importar com nada, porque a minha vida era de ouro, a vida do Senhor estava comigo. Então quero deixar para vocês esse louvor, esse testemunho, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau. Bom, Davi, eu gosto muito do testemunho, viu? Porque é um instrumento de Deus para falar o coração das pessoas, às vezes que precisam, às vezes para serem abençoadas, né? Sim. Às vezes alguém está passando pela mesma coisa que você e o seu testemunho, sabe, dá uma ajuda, pode dar um up para a pessoa, sabe? É verdade. Eu sou apaixonado por testemunho porque, pense comigo, esse testemunho que nós acabamos de ouvir, uma bênção de Deus, falou muito comigo. E Deus continua agindo no nosso meio, né? O testemunho é uma maneira de a gente saber que Deus continua fazendo, Deus continua falando, os milagres continuam acontecendo. Eu amo testemunho também. Sim, e através do seu testemunho, Deus vai falar com outras pessoas também. Temos que lembrar disso. É verdade, então, né? Vamos ficar então com a palavra de Deus agora? Vamos. Vamos chamar a Palavra. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu faço parte do Ministério Novo Reino, eu sou a Maiara e eu gostaria de trazer uma palavra para vocês, que está lá em Jeremias 2:31, que diz assim: Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenham sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz: Nós assumimos o controle. Não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Então, eu gostaria de trazer uma palavra simples para vocês. E aqui o Senhor disse, né? Será que uma noiva, ela se esquece dos enfeites dela? Será que ela se esquece das joias? Então isso tem um significado de preparação, né? E muitas das vezes nós temos esperado por tantas coisas, né? Você tem esperado por aquele jogo de futebol do seu time predileto. Nós temos esperado por estreias de filme no cinema, né? Ou agora com essa pandemia na Netflix. A gente tem esperado pela festa do coleguinha, até por aquele jantar em família. Não faz mal a gente esperar por isso. Não faz mal a gente gostar de coisas, né? Gostar de estar reunidos com os irmãos, de estar reunido com a família. E não há mal nisso. Há mal somente quando a gente abdica a preparação com Deus para nos preparar para essas coisas. Então a gente se prepara para tanta coisa, né? A gente se arruma para ir para o trabalho, se arruma para ir na igreja, para ir no jantar em família, a gente se arruma para ir estudar, mas a gente não está se preparando, às vezes não está se arrumando para o que realmente importa, que é para a volta do nosso noivo. Então aqui ela diz: o meu povo esqueceu-se de mim. E será que a gente não tem deixado essa preparação de lado? Essa preparação como noiva de Cristo? Será que nós temos nos arrumado? Será que a gente tem nos revestido com a santidade, com pureza, com rendição, com o coração contrito? Será que a gente tem investido na nossa botija a fim de aumentar o nível ali do azeite? A fim de transbordar ele? Então eu quero deixar esse questionamento para os irmãos, né, junto com essa palavra, porque as coisas lá fora, elas tiram a nossa atenção. E nem tudo é ruim, nem tudo dessas coisas que tiram a nossa atenção é exatamente uma coisa, é um pecado, né?
Só que isso nos distrai do nosso foco, que o nosso foco é Cristo, é a preparação como uma noiva de Cristo, porque o Senhor vem. Jesus, ele vai voltar e ele vai levar a igreja dele, ele vai levar a noiva dele. Porém, terão pessoas que não serão reconhecidas, né? Será que se Jesus voltar hoje, será que ele vai olhar para você com aquela ansiedade? Será que ele terá prazer em olhar nos seus olhos e ele dirá, nossa, como eu esperei por esse dia? Ou será que ele não vai nem conhecer você, né? Será que ele não vai conhecer a gente? Será que ele vai falar, nossa, quem é esse? Né? Porque nunca nem vi. Então, é muito sério isso. E coisas geralmente nos distraem, né? As coisas do tempo, as coisas que acontecem no dia a dia, as coisas do trabalho. Isso é uma distração enorme pra gente, pra nós que esperamos no Senhor. Uma distração porque diariamente sempre acontece uma coisa no trabalho, uma coisa na faculdade, uma coisa na família. E a gente só vai deixando para depois a nossa preparação como noiva. A gente vai deixando, a gente vai jogando para amanhã. Ah, não, mas hoje não deu, mas amanhã eu faço. Aí amanhã não dá de novo. Ai, não deu de novo, Senhor, mas amanhã eu faço. Porém, o dia que o Senhor voltar, vai ser tipo papum. Não vai ter tipo, ai, vou deixar só mais um dia para você, mais uma chance. Não terá chance, sabe? Porque o Senhor, ele deixa bem claro que a cada dia mais, né, a gente vem tendo essa certeza de que o Senhor, ele está voltando. Isso é um fato. E quando ele realmente voltar, como diz aquele ditado, não tem nem choro nem vela, né? Então o Senhor, ele vai realmente vir de acordo com a vontade dele e não vai ter tempo. É como aquela parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Então essas 5 imprudentes, bem na hora do vamos ver, na hora que chegou ali, bateu na porta, que elas se desesperaram e se lembraram, meu Deus, eu preciso ir lá buscar azeite, eu preciso ir comprar. E elas se lembraram justamente quando não tinha mais chance, né? Quando não havia mais o que fazer. Enquanto as outras 5 virgens prudentes, elas se prepararam. Elas tiveram um caminho, elas tiveram um trajeto, elas tiveram uma preparação com o Senhor. Elas tiveram um processo. E é muito diferente, né, da gente pegar, pense que você vai viajar. E é uma viagem muito especial, uma viagem muito importante. E aí você se esquece de arrumar a mala. E aí faltando 10 minutos para o carro, para o avião, para o ônibus sair, você começa a tacar tudo dentro da mala, vamos embora. Então você nem teve uma preparação. É diferente de você, tipo, contar os dias para aquela viagem, contar os dias para aquele momento. E você, durante dias, se preparar, sabe? Refletir sobre aquilo. Meu Deus, o que eu preciso fazer, o que eu preciso levar, como eu preciso me portar. É muito diferente de você se preparar e arrumar com calma a sua mala, a sua bagagem. Que espiritualmente falando, eu me refiro à botija de azeite que nós temos. Então, o objetivo é quando o Senhor voltar e vir buscar a noiva, Ele olhar para nós com um olhar de ansiedade, um olhar de como eu esperei por esse dia. Eu vi a sua preparação, eu vi as suas renúncias, eu vi todas as vezes que você deixou de fazer a sua vontade e fez a minha. Eu vi todas as vezes que você lutou, que você foi atrás, que você correu atrás de azeite. Mas não para agradar você, mas para me agradar. E o Senhor, Ele preza tudo isso. Então, quero deixar essa palavra para vocês. E que vocês reflitam, né, cada vez mais e que peçam para o Espírito Santo a cada dia mais dar discernimento, né, colocar no nosso coração sobre isso, sobre a preparação como noiva. Porque às vezes a gente não sabe realmente, às vezes a gente ouve tanto isso lá fora e a gente fala, nossa, que é isso, né?
Só que já diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, é aquele que convence e é aquele que nos ensina todas as coisas. Então, se você não sabe algo, se você tem dificuldade, se você não tem entendimento de algo, peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos, que ensine você como ser uma noiva agradável a Cristo, como ter esse processo com prudência, com pureza, com santidade. E quem estava no culto esses dias, o pastor pregou sobre a salvação. Ele deixou claro que a salvação ainda ela é um processo, né? Que ela ainda está meio que em processo. E eu acredito que também seja isso, sabe? Isso é um processo. A botija, ela já não vem pronta, cheia de azeite. Então a gente tem que ir durante o nosso caminho, dia após dia, tomar a nossa cruz, renunciar, nos revestir de santidade, de pureza, com as vestes e com as mãos e com o coração limpo. E assim nós vamos a cada dia trilhando. É como se fosse um caminho e o alvo é Cristo. E assim é o nosso processo. Então Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Um abraço. Aleluias! Que bênção de palavra! Gente, eu amo a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né, Davi? Sim, demais. A palavra de Deus, ela fala muito comigo e eu tenho certeza que tem falado aí com você também. Glória a Deus! A palavra, eu gosto muito daquele versículo lá de Hebreus 4:12, que fala que ela é viva, que fala que ela é eficaz, né? Gente, a palavra de Deus tem poder para mudar a nossa história, mudar a nossa posição. A palavra de Deus, ela é viva. Sim, a palavra de Deus, ela nos vivifica, ela nos ensina em amor, como se fosse as próprias palavras de Jesus, né? Glória a Deus, gente. Agora vamos para o quadro mais esperado, o quadro de perguntas e respostas. Um quadro que você pode tirar a sua dúvida. Você pode, inclusive, aí nos comentários, colocar a sua pergunta, a sua dúvida, que nos próximos programas nós podemos estar respondendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida e, é claro, tudo segundo a luz da palavra de Deus. Vamos lá para a primeira pergunta, Davi? Vamos? A primeira pergunta: qual a diferença entre a doença no corpo, na alma e no espírito? E como curar cada uma delas? Ô, glória! Tá vindo umas perguntas profundas aí, hein, gente? Aleluias! Pode fazer a pergunta aí, nós vamos, segundo a palavra de Deus, responder para você. Bom, vamos lá. Para entender sobre a doença do corpo, da alma e do espírito, nós vamos entender um pouquinho sobre tricotomia. Pastor, o que é tricotomia? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai falar que a palavra de Deus é viva, eficaz, penetra até a divisão da alma, do espírito, alma, espírito, juntas e medula, corpo, tá? Então eu creio profundamente na tricotomia, corpo, alma e espírito. Existem doenças que nos atingem somente a parte corporal, ou seja, as doenças somáticas. Soma tem a ver com corpo, né? Doenças somáticas. Existem doenças que atingem a parte do psique, ou seja, doenças psicológicas, vamos chamá-las assim, tá? Então, psique tem a ver com alma, centro de emoções e decisões humanas. E nós temos as questões espirituais. Eu não vou chamar de doença espiritual porque é um termo que vai trazer um entendimento não muito claro do que a palavra de Deus nos diz, tá? Então eu vou chamar de prisões espirituais, que são as pseudo-prisões, tá? Mas só para a gente entender, doenças pseudo-psicossomáticas. Quando você tem uma doença no corpo, isso é uma consequência do pecado de Adão. Lá no pecado chamado pecado original, quando Adão desobedece a Deus, ele traz uma consequência e uma maldição até para o nosso corpo físico. Por causa disso, nós acabamos ficando enfermos e doentes, doenças do corpo, né? Uma das consequências que nós temos por causa do pecado original, que até hoje nos amaldiçoa neste corpo terreno, físico e biológico. Essas doenças, algumas são naturais, conforme a idade que nós vamos alcançando, as doenças elas vão se formando dentro do nosso corpo por causa de desgastes, etc. Tá, gente? Tem uma parte muito
abrangente, tem muita coisa para falar, mas em pouco tempo eu vou tentar resumir da melhor forma para você, tá? Doenças do corpo, algumas, né, a gente tem o poder de repreender, algumas a gente tem essa parte espiritual que a gente consegue entrar em intercessão, a gente consegue clamar, a gente consegue em nome de Jesus, né? Existem doenças do corpo. Existem doenças, por exemplo, doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da alma, o nosso psique, que acabam se transferindo e desenvolvendo no nosso corpo. Por exemplo, a depressão. Depressão é uma doença, na maioria das vezes, psicossomáticas, ou seja, uma doença na alma, uma situação que precisa ser resolvida na alma, que esta doença, essa situação acaba transferindo para o corpo. A pessoa não tem vontade de comer, a pessoa acaba ficando mais fragilizada, muitas das vezes ela acaba tendo vontade até de morrer, de não ter a própria vida mais, tá? E algumas tentam até suicídio. Isso é uma doença muito perigosa. O que nós precisamos entender, gente, depressão também é uma doença. Assim como câncer, assim como qualquer outra doença corporal, depressão também é uma doença, porém ela atinge a nossa parte emocional, o nosso psique, doença psicossomática. E nós temos agora as prisões espirituais, que muitas das vezes são legalidades, muitas das vezes nós precisamos entender que o espiritual, a maioria das vezes, prisões, quando a gente fala que a gente precisa ser liberto, né, é por causa dessa questão espiritual. E a pergunta também vai envolver, nada a ver, como nos curarmos, nos livrarmos dela. Doenças somáticas, gente, existem remédios que você pode tomar. O próprio nome de Jesus Cristo tem poder para curar boa parte dessas doenças. Jesus mostrou isso quando ele estava aqui na terra. Ele deu visão aos cegos, os coxos andaram, paralíticos andaram. Então nós temos o poder em nome de Jesus até para repreender alguns espíritos de enfermidades, doenças somáticas. Existem doenças psicossomáticas, doenças da alma, como curá-las? Gente, é preciso um trabalho espiritual também? Sim, né? A gente gosta de sempre envolver o espiritual, porque Deus, acima de tudo, né, é Ele quem está governando a nossa vida e pode nos trazer esta cura. Mas a doença psicossomática, ela precisa ser entendida a causa. Muitas das vezes nós estamos trabalhando sintomas e esquecemos de trabalhar a causa. Qual é o motivo que você está tendo? O que está realmente ocasionando essa situação? Por exemplo, o caso da depressão, pode ser um trauma, pode ser alguma experiência negativa, alguma notícia muito profunda negativa que acabou trazendo uma consequência ruim aí no seu corpo, na sua parte psicológica e acaba transferindo para o corpo. A questão é espiritual, como que eu posso me livrar? Gente, nós temos que entender o mundo espiritual, nós temos que entender que o inferno ele tem legalidade sim, nós precisamos entender que nós temos que ser libertos em o nome de Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, como que eu vou cuidar? Segundo a luz da palavra de Deus, busca de Deus aí. Deus vai falar com você. Busca o Senhor em oração. Se é doença no corpo, busca aí de Deus. Busca a medicina, está aí, é bênção de Deus para a nossa vida. Psicossomáticas, busca um homem de Deus, uma mulher de Deus para te ajudar neste caminho. E doenças espirituais, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a direção de Deus para que Ele tire você desta prisão, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, estamos chegando a mais um fim do programa Impacto. Já acabou? Tá acabando, né? Nós vamos contar com você aí. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve, tá aparecendo aí para você, ó. Se inscreve no nosso canal, divulga esse vídeo, né? Nós estamos orando para que este canal seja uma bênção na vida das pessoas, fale poderosamente através da palavra, dos testemunhos, né? Deus está agindo, né, Davi? Está agindo, eu sei que vai agir mais. Mas você pode também dar uma ajudinha para nós, dar uma compartilhada para abençoar a vida de outras pessoas também. Amém. Então compartilha aí, curte o canal, vai ser bênção de Deus para as outras pessoas também. Glória a Deus por mais um programa Impacto! Pai, em nome de Jesus,
Senhor, eu coloco em Tuas mãos, Pai, todas essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse programa, eu coloco em Tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, que você venha, Senhor, sobre os corações, que você venha, Senhor, converter, Senhor, o coração de cada um que está assistindo, converter, Senhor, a Ti, a cada dia mais, Pai, para que todos os dias nós possamos renunciar, para que todos os dias nós possamos saber, Pai, como nós alcançamos o alvo, que é Cristo, como nós nos preparamos como noiva do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que a casa dessas pessoas serão abençoadas nesse dia que elas estão assistindo. Eu declaro, Senhor, que bênçãos estão por vir, que restaurações, transformações. Então, em nome de Jesus. Pessoal, estamos chegando a mais um fim do programa Impacto. Infelizmente, esse programa, nesse dia, chegou ao fim. Meu irmão e minha irmã, nós estamos chegando a mais um fim do programa Impacto. Tá bom, né? Peraí, eu tenho que falar que é momento de oração? A nossa estrutura é linda, eu amo essa palavra, Davi. Não sei o que falar. A palavra é maravilhosa, né, Davi? Sim, demais. A palavra fala muito comigo e ela já tem, sabe, me usado tanto, sabe, nesse tempo.